E agora, aqui no Estrategicamente Direto do evento Tempo de Mulher, a gente tem a honra de receber, de trocar uma ideia, de papear com a Luciana Stacchiarini Batista, que é presidente no Cone Sul da Coca-Cola, e também a Priscila Larran, que é presidente na Microsoft Brasil. Muito obrigada, meninas, pela presença no nosso estúdio. Obrigada. E eu já quebrando o gelo aqui, é um papo informal, a gente fala muito sobre essa inspiração de liderança, então eu soube que lá no painel vocês falaram muito, até pensando nessa trajetória mesmo, né? Sobre o que era o propósito lá atrás, né? Quando vocês entraram no mercado de trabalho, qual que era a visão de liderança que vocês tinham? Como que vocês enxergavam essa responsabilidade? Posso começar, vai lá, se você permitir. Eu acho que eu ainda tinha... fui aluna de escola pública, me graduei em marketing, né? E acho que minha visão de liderança era um pouco um mito, sabe? É uma coisa muito especial, pessoas que são quase intocáveis. E ao longo da minha carreira eu fui aprendendo que o líder, no final, é a pessoa que deveria trabalhar para outros e que deveria servir, né? Então mudou bastante a minha visão. E eu também acho que, do ponto de vista de geração, as coisas mudaram. Talvez quando a gente foi estagiária, quem mandava era quem estava num cargo de diretoria e presidência. Hoje, na verdade, a gente tem estruturas muito mais horizontais e é muito importante que as pessoas estejam engajadas para resolver problemas complexos, como se tornou o mundo, né? Então, assim, mudou bastante minha visão de liderança, mas hoje, quando eu me olho, eu penso, eu deveria estar aqui para servir e ser uma facilitadora de todas as pessoas que trabalham na Microsoft e de trazer impacto no mercado através disso. Para você, Lu? Bom, também compartilho, né, algumas visões, né? Eu sou filha, meus pais são físicos, são acadêmicos, então não são uma carreira de liderança, é uma carreira de contribuição individual muito forte, né, que você colabora com outros pesquisadores, mas tive menos desses exemplos em casa, então foi muito depois de fazer uma faculdade de administração que eu me vi assim, realmente, não, o que é isso, o que é essa, né, perfil e perspectiva de carreira. E realmente, naquele momento, era muito mais, né, aquela figura de alguém que sabe muito, né, e que, portanto, está ali porque conhece muito aquele negócio, etc. E, na verdade, claro que é importante, né, é importante você ter experiência e você, né, ser competente numa área para crescer. Mas, cada vez mais, o líder ele tem que saber liderar pessoas mesmo, né, no sentido de entender quem que é a melhor pessoa para cada posição, que projeto alocar para quem, né? Ouvir do time como que eles querem crescer, né? Identificar alguns talentos que às vezes estão escondidos em uma área para, né, conseguir fazer e ajudar a florescer, porque você, né, como líder, cada vez maior quanto melhor e maior for seu time. Então, acho que isso mudou muito ao longo do tempo, né, desse líder que tem a visão e que sabe o que tem que ser feito e que dá a direção para o time, para aquele líder que enxerga os talentos, aprende com eles e, como a Priscila falou aqui, né, facilita, né, que cada um faça bem o seu trabalho para crescer o negócio. Vocês estão falando dessa perspectiva de líderes, e aí eu queria que vocês olhassem da perspectiva dos liderados, assim, ou pelo menos para a maioria das pessoas, são pessoas que são lideradas por alguém. Então, se eu sou uma liderada, ou estou ali na posição sanduíche, né, eu lidero uma equipe, mas tenho líderes acima de mim, o que eu preciso fazer para crescer, né, assim, qual que é a atitude, né? A gente tem as habilidades, as hard skills, soft skills, em termos de atitude, que seria uma soft skill, né? O que vocês veem que tem mais valor nesse processo? Posso começar com essa. Eu acho que uma coisa é não perder essa cultura de aprendizado que quando você, né, começa na sua carreira, você tem. Né? Quando você está, né, a gente traz um estagiário para o time, é até bonito de ver, né? Aquela vontade de aprender, de aplicar aquilo que estudou na faculdade, né? De entender por que as coisas são feitas. E eu acho que é super importante as pessoas carregarem esse brilho no olho de aprender, ao longo da carreira. Acho que é super, super importante, ainda mais, né, no mundo de hoje, quando você está falando de ferramenta, tecnologia, evolução, aí a pessoa vai saber falar melhor do que eu. Você precisa ter esse olhar de aprender sempre. Acho que tem um outro lado, né, além dessa curiosidade intelectual, é um olhar também muito importante de ambição com resiliência, né? Aquela coisa de você sim entender que você pode mais e que você pode crescer
ser vocal quando você acredita que você está pronto, ou quando você não está pronto também, ser vocal que você quer, aspira aquilo no futuro, mas ao mesmo tempo também tem a resiliência de que nem sempre as coisas acontecem no momento que você quer. Às vezes um projeto que você acha que ia ser aquele para fazer a diferença na sua carreira não dá tão certo. E como a gente lida com esses percalços é muito importante ao longo da carreira. Então, quando eu vejo o time, as pessoas que eu vejo com muito talento para crescer, para seguir em posições de liderança, em geral é uma associação dessas características, de uma mentalidade de crescimento, curiosidade intelectual, mas que também com aquele lado da ambição de correr atrás, de ter iniciativa, mas que também com uma resiliência de não se frustrar tão fácil quando as coisas dão errado. Eu acho que eu vou concordar com a Luciana. Eu acho que a questão do aprendizado contínuo faz muito sentido, especialmente nos tempos de hoje. Então, aprendizado contínuo a questão da resiliência, as coisas vão dar errado e as coisas vão dar certo, e você tem que ser otimista e ter um plano de longo prazo, né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo que tudo é muito a gratificação instantânea, mas no final das contas, numa carreira, você tem que planejar. Dificilmente, se você quer estar em algum lugar em 10 anos, você tem mais ou menos umas 4 posições no máximo que você pode fazer ali, e planejar essas posições. Do ponto de vista de aprendizado, é a coisa mais importante. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, o liderado, o líder. Todo mundo é líder e liderado hoje em dia. Eu sou líder e sou liderada. E qualquer pessoa na organização da Microsoft é líder e liderado. E eu acho que a gente está vivendo um momento de inflexão com inteligência artificial. A gente começa a ter os agentes autônomos. Então, muitas das pessoas hoje, que inclusive se sentem lideradas, talvez sejam líderes de agentes autônomos, que são colegas de trabalho experts em algum assunto. Então, vai mudar tanto o modelo de trabalho que eu concordo com a Luciana que o aprendizado e a resiliência e aquele plano com prioridade, clareza de longo prazo é o que vai fazer a maior diferença para o sucesso. Eu queria olhar agora para as barreiras de gênero, né? A gente também está num evento que olha muito para a questão do protagonismo feminino, vocês, protagonistas de suas carreiras, e imagino que muitas vezes únicas ou primeiras em alguns cargos, né? Como é que foi lidar com esses desafios internamente, porque tem essa questão interna da síndrome da impostora, de crenças limitantes. Algumas mulheres não têm, elas vêm com um chip também diferenciado, mas muitas de nós temos. E a questão da barreira mesmo, da cultura da empresa, do machismo estabelecido ali, né? Como que vocês conseguiram transgredir essas barreiras? É sempre... Eu realmente espero que a gente seja a última geração das primeiras, né? Porque acho que muito do nosso papel é também ajudar a abrir portas, como nos foram abertas, né? Ouvindo ali outras modelos de liderança que a gente ouviu hoje, que foram para mim inspiração. E ainda são inspiração para a minha carreira. Sem dúvida, nem tudo é fácil, né? Eu acho que ao longo da minha trajetória, acho que tem alguns momentos que são mais marcantes para nós como mulheres. Tem aquele momento que você nem enxergava barreiras de gênero, porque você estava numa família que, eventualmente, que tem papéis mais parecidos, como foi o meu caso. Ou você fez uma faculdade que tinha tantos homens quanto mulheres, ou você começa na carreira com um grupo de trainees equilibrado, mas à medida que você vai crescendo é quando você começa a ver menos mulheres na sala e você começa a perceber que, né, a voz nem sempre é tão ouvida. Então, eu acho que nesses momentos ir percebendo o seu valor, o seu papel e realmente ocupar o seu espaço e ser conhecida, procurar aliados, independente de ter mulheres ou não na sala. Tem homens que são aliados vocais, então é identificar quem são essas pessoas, né, que podem te ajudar também, porque nem sempre você tem aquele, né, você vem com um crachá que te dá esse espaço. Mas nem sempre o crachá basta também, né? Eu acho que muitas vezes você, mesmo com um papel de liderança, eu já entrei em reuniões em que as pessoas não assumiam que eu era a pessoa mais sênior daquela reunião, né? Porque você estava com um time de homens, então tem vieses inconscientes, e é você lidar com eles com firmeza, mas também com
com jogo de cintura, né? Porque nem sempre você pode ir lá e peitar um cliente que teve uma atitude machista. Então, como que você lida com isso? Você também tem que ter, né, a maturidade para conseguir lidar com isso bem naquele ambiente e saber o que é melhor lidar fora daquele ambiente. Então, acho que ter essa centralidade, né, e conseguir entender que você merece estar lá porque você estudou, porque você trabalhou, porque você trouxe resultados, acho que é o principal fator para a gente conseguir ir ocupando espaços que nem sempre tão presentes para as mulheres. Eu gosto muito do que a Luciana falou, porque eu acho que tem um pouco, às vezes, também de ignorar o impossível e seguir na sua trajetória. Eu falo de um lugar que eu sou a terceira mulher presidente da Microsoft Brasil, então acho que a Microsoft tem um diferencial nesse sentido, e hoje a pessoa que lidera Américas também é uma mulher, então tem muitas mulheres na liderança, mas de fato quando eu sento nos fóruns ou reuniões de clientes, em conselhos, em associações, muitas vezes eu sou a única mulher no mercado de tecnologia liderando uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. E eu acho que a gente ganha uma responsabilidade, né, de como que a gente vai liderar esse movimento, mesmo quando você tem um cliente que às vezes tem um comportamento que tem um viés, ou um colega que tem um comportamento que tem um viés, dependendo da posição que você está, você começa a ter que ser a pessoa que realmente vai fazer aquele toque para que não aconteça de novo. Então, durante a carreira, a Luciana está certa, não são todas as mulheres que vão conseguir fazer isso, dependendo do momento que elas estão. Mas as que estão na liderança, porque nós chegamos aqui nesse lugar, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer isso. Então, dessa maneira que eu vejo. Mas eu acho que se eu deixasse uma dica, eu acho que seria ignore o impossível. Se você tiver um plano claro de longo prazo, usa isso como um dos atributos da sua resiliência. Vai ter, sim, uma pedra no caminho, vai ter alguém que vai ter o viés inconsciente. Eu ainda entro em reunião onde tem mais três homens da Microsoft e as pessoas que não sabem que eu sou a presidente, eles olham para os outros, né? Ou me chamam de o presidente. Queria falar com o presidente da Microsoft. Acontece com alguma frequência. E aí aparece uma mulher. Mas eu acho que a gente tem que ignorar o impossível, se divertir e fazer acontecer, porque a gente é parte da história. E isso é muito legal. Eu quero acrescentar mais uma camada nessa discussão, porque a Luciana trouxe essa questão de aliados, né? Aliados é um termo bélico que é muito usado, né, no mercado, porque quando você fala de aliados, você fala de quem está com você desse lado da trincheira, lutando pelo avanço, lutando, enfim, pela inclusão, etc e tal. E aí, dentro dessa questão de propósito de inclusão, vocês ao longo da carreira de vocês, evidentemente perceberam que as mulheres em cargo de liderança estão chegando, né? A gente tem um número aqui de 2023 que 19% dos cargos de diretoria no Brasil são ocupados por mulheres, por exemplo. Ainda assim, as mulheres são maioria no país, só que são minorizadas. 19% não representa quantas mulheres somos. Da mesma forma que aí, fazendo outro recorte de raça, né? Você pega esse número para a raça, você tem ali menos de 1% de mulheres negras nesse cargo. São 3% de pessoas negras, mas mulheres acho que dá 0,6%. Enfim, como vocês se veem, né? Vocês constroem uma empatia por também serem uma maioria minorizada com as mulheres negras. Que tipo de, né, ao longo dos anos, de mudança que vocês têm percebido, né? Ainda é tímida, mas de mudança que vocês percebem, e como vocês estão se colocando à disposição da transformação também no pilar de raça? Eu acho que eu vou falar sobre o posicionamento da Microsoft. A Microsoft acredita que a gente deveria ter como objetivo, e eu sempre gosto de falar do objetivo e da jornada, porque todas as coisas são sempre de longo prazo, mas se você não tomar as ações hoje, não acontecem no futuro, né? Então, o objetivo é que a gente realmente represente a sociedade. Então, eu vejo como minha missão, e dentro da Microsoft a gente tem os grupos específicos. Então, a gente tem um grupo de funcionários que são como um time virtual, e não é uma responsabilidade deles, não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntariado que tem o escopo de raça, tem o escopo de gênero, e todas essas iniciativas, que não são só do Brasil, são globais, mas que existem no Brasil, ajudam a gente a construir o impacto não só interno, mas também externo. Porque quando eu te digo que eu sou a terceira presidente mulher, isso não é uma realidade para a maioria das empresas. Como que a gente usa esse nosso poder como plataforma de tecnologia, como empresa influente, para que isso aconteça em outros lugares? Então, é o investimento em mulheres que codificam, em mulheres na tecnologia, em mulheres negras na tecnologia. Como que a gente olha para tudo isso com a nossa
com o nosso poderio de influência e até de capital humano e capital mesmo, né? Enfim, acho que é dessa maneira que a gente tem feito na Microsoft. Bom, então eu vou começar uma história mais pessoal antes. No meu trabalho anterior, era sócia de uma empresa de consultoria da BEM e liderei alguns estudos sobre papéis de mulheres, né, em posições de liderança. E um deles, a gente fez um conjunto de entrevista com mulheres nessas posições de liderança, né, que, inclusive algumas que estavam aqui apresentando hoje. E foi muito bacana, porque uma das entrevistas que eu fiz com a Nina Silva, do movimento Black Money, me tocou profundamente, porque a gente fez ela, né, dentro do escritório, e eu olhava, assim, eu ouvia a história dela, e eu via as pessoas, eu falava assim, gente, como que a gente pode ter tão pouco negro aqui? E realmente, para mim, me tocou muito, né, naquele momento, e foi um momento que, para mim, foi uma conexão pessoal, essa questão de aliados, né, que concorda, é um termo bélico, mas acho que tem o lado de alguém que está junto, né, com você. Foi o primeiro momento que eu falei, naquele momento eu falei, eu sou maioria na prática. E me ajudou a gerar empatia com homens como aliados da causa de gênero, e porque eu precisava começar a minha jornada de aprendizado da causa de raça. Acho que, né, avança alguns anos, acho que o orgulho dessa conjunção, dessas duas jornadas, por exemplo, né, a gente ter sido cofundadores do Mover, que é um movimento pela equidade racial, que foi um movimento muito orgânico das empresas que estavam já se juntando por outras razões e no momento encontraram, né, que fazia sentido que aquelas empresas de bens de consumo também atuassem em cima da causa racial. A Coca-Cola, como uma das fundadoras, na verdade, não era uma coisa que começou nesse momento, já vinha de 20 anos, por exemplo, de apoio ali à universidade, a criação da Universidade Zumbi dos Palmares, que foi uma das primeiras, né, universidades negras focadas, né, e dedicadas a negros do Brasil. Muito orgulho da parceria que a gente tem com a iniciativa. Então, acho que o papel que a gente acaba tendo nesse momento é conseguir começar a sentir a empatia. Eu acho que mulheres brancas têm obrigação de sentir mais empatia, porque a gente entende os desafios por um lado, mas eles são muito menores do que as mulheres negras, né, e que também estão almejando crescer na carreira corporativa. Então, como a Priscila falou em outro momento, a gente que já está nesse papel tem a obrigação de fomentar esses movimentos e também trabalhar no micro. É naquele processo seletivo que foi aberto que você é aquela pessoa que pergunta, mas por que você não me trouxe nenhum candidato negro para entrevistar? Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar nos movimentos, na sociedade, né, na coalizão de empresas, em botar dinheiro por trás, né, disso tudo, mas também tem que trabalhar no micro, nas nossas organizações e questionar o status quo no dia a dia, nas ações de hoje, do dia a dia. E aí, já para ir finalizando, encaminhando o nosso papo, a questão etária, né? A gente tem hoje aí uma geração que, nas coberturas do Terra, a gente vê uma geração que está chegando no mercado, virou até meme, né? Eles não querem ter CLT, eles não gostam de CLT, né? Tem uma parte dos jovens que estão, né, nesse dilema mesmo, assim, de, poxa, eu vou me dedicar a uma empresa, vou colocar minha energia nisso, tá tão fácil ser influenciador, enfim, tem alguns dilemas dessa nova geração que chega. Eu queria saber quais foram os dilemas enfrentados na trajetória de vocês e que hoje vocês veem essa nova geração, sobretudo de mulheres, que vocês podem dar dicas para que elas ainda acreditem, né, nesse modelo de trajetória, de carreira, de construção de liderança. Por que hoje, né, do alto dos quantos anos de carreira cada uma, se a gente somar aqui, a gente tem 50, 60 anos de carreira facilmente, o que vocês conseguem passar assim, de aprendizado e de dica para essas gerações? Por que vale a pena construir junto com uma corporação, por exemplo? Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas falam, a geração jovem não está tão empenhada. Eu acho, outro dia eu li até, acho que foi na Financial Times, saiu uma matéria que a geração X era a geração que pior lidou com tudo, e a minha. E eu acho que, de fato, é verdade, porque a gente trabalhou
muitas horas, às vezes até sem priorização e às vezes sem considerar a nossa vida pessoal, né? Às vezes despriorizando a nossa vida pessoal, o momento que a gente vivia. Então, assim, eu acho que a minha recomendação, se eu tivesse alguma recomendação para dar, é que eu acho que você tem que curtir cada etapa da sua vida. Então, pode ser sim ser um influencer, que é uma carreira que hoje existe, que não existia na minha época, e que eu acho incrível. Pode ser um desenvolvedor que trabalha em casa, pode ser alguém que é um funcionário de uma grande empresa. Ser funcionário de uma grande empresa não é não ser empreendedor. Eu acho que às vezes é isso que não está claro ainda para os jovens. Você pode ser um empreendedor dentro daquela empresa e criar coisas muito legais para a sua carreira. Foi assim que eu fiz a minha. A minha foi realmente uma carreira de empreendedor. Eu tive tantas posições, eu me considero uma generalista. Eu vendi Xbox, eu trabalhei em digital media, eu trabalhei em marketing, eu trabalhei em vendas, eu vendi software, eu trabalho com nuvem, com inteligência artificial. São tantos papéis que eu acho que tem uma coisa de empreendedor ligada a isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é realmente olhar que isso não é uma corrida de curto alcance, é uma maratona a vida, e planeje a sua vida com o que funciona para você e que aquilo te traga realmente crescimento pessoal, crescimento profissional, aprendendo. Então, assim, não significa que se você começa no mundo corporativo, 5 anos depois você não pode ter a sua empresa, e se a sua empresa vai bem ou vai mal, você pode vender ou pode falir e voltar para o mundo corporativo. Então, assim, é ter essa leveza, né, de que a vida é um aprendizado. E é muito interessante, porque agora eu já chego numa idade que eu penso, tenho ainda mais muitos anos de vida, o que eu vou fazer com esse tempo de vida, né? Eu acho que é pensar na vida e não no trabalho. Muito bom. Sabe que eu acho que essa é a melhor geração para ser mulher na vida profissional? Porque na nossa geração, o modelo de liderança era o que eu tinha descrito no início. Era um modelo de alguém que sabe tudo, que vive para o trabalho, prioridade é a carreira. E hoje não é um modelo de liderança já para nós. Né? É esperado de nós essa liderança mais inspiracional, conciliadora, que desenvolve os times. E isso, no fim das contas, foi uma mudança radical. E se você for pensar, muitas mulheres no passado não aspiravam a posições de liderança porque não se viam naqueles exemplos de antigamente. Então, talvez o que eu digo e traria de provocação, né, para as gerações atuais é buscar o que você gosta de fazer, não o que você quer fazer, né? Com quem você se sente bem. Igual você falou, ser programador significa que você gosta de trabalhar um pouco mais sozinho, encontrar menos gente no dia. É o que você gosta? Legal. Não, eu gosto de estar com gente, então é legal estar numa empresa, porque isso te dá exposição a pessoas, a lidar com outras. Você gosta de ambientes mais estruturados? Uma empresa maior te dá mais isso. Você gosta, né, daquela coisa de ir criando ao longo do tempo? Uma startup te dá mais isso. Então, acho que quanto mais você se conhece, mais você encontra nesse modelo. Mas o que eu posso dizer é, os modelos de liderança de hoje, sem dúvida, vão beneficiar muito melhor os skills femininos também para o futuro. E eu espero que muito mais gente, muito mais mulheres se sintam inspiradas em continuar crescendo nas suas carreiras. E sejam felizes, né? E sendo felizes. felizes. Buscar felicidade e aí todo o resto você vai ajustando. Isso aí. Não, é sobre, no LinkedIn, quando alguém tem um cargo novo, eu sempre coloco, em vez de colocar sucesso, às vezes eu coloco sucesso, mas eu falo, seja feliz. Eu felicidade. também. Eu desejo isso quando a pessoa assume um novo desafio. E só para encerrar, a geração X, a nossa, a da maior parte do público que está aqui no evento hoje, fizemos muita coisa errada, estamos aprendendo a olhar para a vida, né? O que vocês fazem na vida, além do trabalho, que traz esse prazer vital para vocês, essa felicidade vital? Bom, eu vou falar o meu, então, o primeiro. Eu gosto muito de meditar e eu sou aquela pessoa que gosta de acordar às 5:30 da manhã só para ter uma manhãzinha calma, pensando, com um cafezinho. Além disso, eu sou uma estudante de kitesurf, então comecei a fazer aulas de um esporte que é muito difícil. Eu nunca fui boa nos esportes, mas eu acho que, de novo, eu aprender para sempre. Então, eu queria me desafiar. Não sei se eu sairei das minhas aulas, porque, por enquanto, continuo nas aulas, mas eu faço isso para me divertir, continuar aprendendo e tentando me desafiar. Demais. Bom, eu gosto de ler, viajar,
viajar, eu pesquiso antes sobre o lugar que eu vou, tento aprender um pouco sobre história, sabe, do lugar, etc. Não é só ir por ir, tirar foto e ver se ficou bom no Instagram. É realmente, assim, explorar aquele lugar. E gosto muito de estar com a família, ir para a tranquilidade da montanha, para, sabe, estar perto da natureza. É muita forma como eu me reenergizo. Meninas, obrigada mais uma vez. Estão super convidadas para irem ao nosso estúdio do Terra, lá na Berrini, para a gente estender esse papo, falar um pouco mais sobre os negócios também, além da carreira. Muito obrigada e vamos aproveitar esse evento que está uma delícia, né? Obrigada. Obrigada.